We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no temper then, after Jesus shall come back to earth again. You may be seated. Thank you very much, Brother Shores. Podem sentar-se. Muito obrigado, irmão Shores. Considero um grande privilégio estar aqui esta noite nesta primeira Assembleia de Deus. De novo, para ter companheirismo em torno da Palavra de Deus com vocês, ótimas pessoas, e estar com o nosso precioso irmão Shores de novo, e todos os irmãos que conhecemos durante a semana. E aproveitamos muito nestas últimas 2 semanas. Acho que faz anos que não aproveito tanto como nesta semana, ter companheirismo com os irmãos neste Vale de Maricopa. Desde Mesa e até Tucson, que é Jerusalém, claro, na colina. E estamos felizes em visitar nossos irmãos aqui em Jericó. Vejam, aqui ao pé da colina. Só queria saber qual seria a reação de vocês. E também, quando eu estive aqui muitos anos atrás, sempre houve rivalidade entre Tucson e Phoenix. Então, pensei nisso o outro dia, sabem? Estavam me provocando por eu defender Tucson. E pensei que, bem, está na colina, e Jericó está no vale, você sabe. Então, achei que seria uma boa. Bem, pegamos o senhor intermediário, então, outro descendo. Queremos trabalhar nele. Agora, foi muito proveitoso, repito, e aproveitamos imensamente. Agora, estamos esperando com grande expectativa esta convenção que começa amanhã à noite. Estamos esperando ter muito proveito. E nisto tentei assentar, em meu humilde modo de fazer, um fundamento como que para criar um estímulo entre as pessoas para o reavivamento que se aproxima. E agora temos oradores maravilhosos que vêm neste reavivamento que está próximo agora. O irmão Velmer Gardner e um irmão metodista que dizem ser um excelente orador. E então, para esse grande encerramento disso tudo, nosso precioso irmão Oral Roberts, para a segunda-feira que vem à noite. E confio que Deus dará aos irmãos grandes mensagens que deixarão Phoenix de joelhos, trêmulos, no temor de Deus. E nos esforçamos esta semana para estabelecer um fundamento para isso, da breve aparição do Filho de Deus. E estou crendo e tenho ensinado que é bem possível que ele venha nesta geração agora.
ou até esta noite. Só não sabemos quando será, mas queremos estar tão preparados quando vier que vamos com Ele no arrebatamento. Tem sido muito proveitoso. Tenho pregado estas mensagens fortes da vinda dele e tentado expor as possibilidades e a hora em que vivemos agora, e como que tudo, na minha opinião, minha humilde opinião, está em plenas condições para a vinda do Senhor, o arrebatamento a seguir. E tudo o que falta poderia acontecer dentro de uma hora. Creio que muitas, não sei quantas, mas várias das notáveis profecias referentes ao cumprimento da vinda do Messias e o que ele faria se cumpriram nas últimas 7 horas na cruz. Como furaram meu lado e nenhum osso se quebrou. E ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? E as grandes profecias ocorreram 1, 2, 3, 4, exatamente assim, em questão de 1 ou 2 horas. Agora, poderia acontecer igual em seu retorno. E devemos estar alertas, esperando. Ontem à noite, achei que aproveitamos muito na Assembleia de Deus ao sul daqui. Creio que é lá do sul, talvez. Chama-se Assembleia do Lado Sul. Conheci um ótimo irmão que não conhecia na jornada, pelo que me lembro, mas um precioso irmão e um ótimo grupo de pessoas. E pregamos lá ontem à noite uma mensagem de tê-lo como um oásis, um lugar, lembrando-nos dele, de tudo o que ele tinha feito quando nos reunimos, sentados nos lugares celestiais em Cristo, e para lembrar as coisas que ele fez e as coisas que prometeu fazer, como ele prometeu que se encontraria conosco. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, que ali estaria ele entre nós. Então pensei na soberania de Deus, sendo tão maravilhosamente demonstrada quando ele desceu entre nós e provou ele próprio que estava lá conosco de novo. Isso é prova infalível de que estamos perto do fim. E essas coisas que ele prometeu fazer bem no final, e as vemos diante de nós agora. Presumo, talvez, que a maioria das pessoas aqui são salvas. E nós somos os que estão orando e nos esforçando agora para a próxima convenção. E devemos avançar com tudo o que está em nós e fazer tudo o que podemos, ter certeza de falar a todo pecador durante o tempo deste congresso, abordarmos todo homem de negócios e toda pessoa não salva e aquele sem Cristo, sem o Espírito Santo. Queremos abordá-los com uma mensagem, com a abordagem sã e sólida do Evangelho às pessoas. Que nossa vida seja tão salgada que outros possam notar como agimos e vivemos e também queiram viver assim. Vocês sabem que Jesus disse, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perdeu seu testemunho, seu sabor, seu poder de atração, então já não pode curar ou salvar. O sal salva quando entra em contato e devemos ser o contato de Deus. Somos seu ponto de contato, como o irmão Roberts muitas vezes se refere a pôr a mão no rádio ou algo assim como ponto de contato. Agora, vocês podem me ouvir falar um pouco esquisito esta noite, mas nas últimas 3 ou 4 noites tive de usar minha voz de cima. A outra está gasta. Então, estou falando com uma parte de cima, mais do alto da boca. Não é falsa, mas tenho de fazê-lo para evitar que a parte de baixo doa. Sabem, Deus nos faz de forma que, se uma parte se cansar, podemos usar outra. Alguém, sabe, uma reserva. E alguém me perguntou certa vez, disse, como consegue andar tanto pelas montanhas e tal? Eu disse,
Bem, aprendi uma pequena técnica há muitos anos com os índios, está vendo? Pode-se andar com os joelhos sem usar muito o quadril e deixar os quadris descansarem. Então, ande com o quadril e ande a passos largos e deixe os joelhos descansarem. Veja, assim, descanse e ande, descanse e ande, descanse e ande. É assim que se prega, com a de cima, depois com a de baixo, com a de cima e a de baixo. Deixe uma descansar a outra. Oh, Deus fez algo maravilhoso quando fez o homem. Sabem por quê? Foi a sua imagem que fez o homem. E então, o que poderia ser mais maravilhoso do que Deus? Tenho pregado tanto sobre a vinda de Cristo nesta era, achei que talvez fosse bom esta noite me aprofundar em algumas dessas coisas sobre as quais tenho falado. E trazer a seriedade da condição desse dia à nossa presença, pelo Evangelho, e ver como nós mesmos estamos preparados para esta hora. Como sabemos, esta pode ser a última convenção que estes homens de negócios terão. Sabem, esta pode ser a última noite em que a primeira Assembleia de Deus e todas as demais igrejas em todo o país estarão abertas. Amanhã pode acontecer de todas estarem fechadas, não sabemos. Esta pode ser a última vez que a Bíblia é lida para esta audiência. Assim, vamos averiguar esta noite e ver onde estamos seriamente por um pouco. E então vamos sair, tentar terminar cedo para poder deixar as pessoas saírem e não segurá-las. Fiz um comentário um pouco indelicado esta semana que eu os seguro muito à noite. Se sei que só vão perder um dia de trabalho, isso não lhes prejudica. Mas eu disse, sábado à noite agora, não posso mesmo segurá-los por muito tempo, pois não podem perder a escola dominical. Vocês devem estar lá em seu posto de dever. Assim, agora não irei segurá-los por muito tempo esta noite, pois quero muito que estejam lá amanhã à noite. É para isso que estamos nos esforçando, este grande momento. E agora, orem por todos esses irmãos que vão falar. Orem para Deus ungir seus mensageiros. E aquela última noite, com o irmão Orwell, ele foi escolhido para o coroamento final de tudo. Penso naquela última vez, como se fosse o último dia da festa, quando Jesus se levantou e chorou no templo. Oh, que ouçamos isso de novo. Que Deus clame a nós e nos chame ao seu lado. Junte a igreja, seus redimidos, sua noiva, a qual tão bondosamente comprou com seu próprio sangue. E estamos orando por esse final. Agora, vamos olhar para o Senhor neste momento em oração antes de abordarmos a palavra dele. Porque, sabem, a palavra não é de interpretação particular, então eu gosto que o autor a revele. E ficar fora disso, vocês sabem, para que possamos crer que ele está fazendo isso. Então, inclinemos a cabeça agora, e ao inclinarmos a cabeça, inclinemos o coração também. Inclinemos o coração a Deus. Agora, de cabeça e coração inclinados, há um pedido em seu coração esta noite, meu concidadão do reino, meu irmão peregrino, vocês que estão peregrinando aqui em Phoenix e em outros locais, que nos reunimos nesta amável igrejinha esta noite para adorá-lo, há um pedido que você gostaria que Deus soubesse. Mantenha-o em mente e levante a mão e diga, Senhor, que seja eu agora esta noite. Eu tenho uma necessidade desesperadora, sei que Ele haverá, Ele a ouvirá, Ele a responderá. Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando de Ti pela fé agora. Estamos nos unindo, colocando nossas orações como uma só pessoa. Pela fé, estamos partindo daqui, da Rua 11 com a Garfield, e estamos subindo pela fé, além da lua e das estrelas, pela Via Láctea branca, dentro e além das cenas desta terra, até a presença de Deus. E lá no altar, onde o sacrifício está, e os querubins e serafins estão voando sobre o altar de Deus, clamando, Santo,
Oh, que lugar para estar! Mas com esta palavra escrita pelo Filho de Deus, que se pedirmos qualquer coisa ao Pai em seu nome, Ele nos concederá. E lá está Ele sentado com suas vestes manchadas de sangue. O preço foi pago para que nós, os indignos, possamos nos aproximar dele como filhos e filhas, depois de termos aceitado a Cristo como nosso Salvador. E rogamos, Pai Celestial, esta noite, primeiro, que perdoes nossa iniquidade e tudo o que fizemos e dissemos que não estava certo aos teus olhos. E Deus, sabemos que são inúmeras as coisas que temos feito. Tem misericórdia de nós, Deus, pois não estamos falando estas coisas só para sermos ouvidos, mas estamos falando estas coisas em amor e em reverência e com fé de que Deus nos ouvirá e responderá nossas orações pelos outros e por nós mesmos. Tu sabes o que estava por trás de cada mão, o objetivo e o motivo. Senhor, estende tuas grandes asas santas, por assim dizer, esta noite, e que tua augusta presença seja sentida tanto entre nós esta noite que temamos. Deus, queremos saber exatamente nossa posição agora. Estamos sondando, fazendo um levantamento da nossa vida. Pode ser pouco antes do arrebatamento, o chamado a sair. E estamos na expectativa desta próxima reunião no Ramada amanhã à noite. E queremos examinar nossa própria vida esta noite e ver onde estamos em falta, para que sejamos instrumentos em tua mão, barro moldado e modelado pelo Deus do céu, para que possamos considerar neste grande evento que está se dando, que o estamos realizando por nenhuma outra causa, senão por amor do reino e da glória de Deus. Abençoa nossos débeis esforços da semana, Senhor, tentando despertar entre as pessoas a compreensão da hora em que estamos vivendo. Fala-nos esta noite pela leitura da palavra e que tu tomes o texto e reveles o contexto como o Espírito Santo quer que saibamos. E todo o louvor será teu. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Como muitas pessoas gostam de anotar os textos e pensando nas ocasiões em que gostariam de consultá-los, e muitas vezes, ministros, como eu mesmo faço, nós anotamos um texto às vezes para consultá-lo, algum ministro falou sobre isso e algum pensamento nos veio à mente. E às vezes gostamos de citar isso, dizer, bem, vi algo enquanto diziam isso. Isso é bom. Agora, queremos ler esta noite na Bíblia, no livro da Carta aos Filipenses. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 8. Gostaríamos de ler isto como texto enquanto leem conosco ou nos dão toda a sua atenção enquanto nos empenhamos em lê-la. Agora, enquanto abrem nesse lugar na Escritura, gostaria de dizer que me foi concedido, seu irmão, o privilégio de falar neste próximo domingo à tarde na convenção. Era minha intenção estar lá agora o resto da semana e sentado em algum lugar na audiência ou em algum lugar, ouvindo e satisfazendo e alimentando minha própria alma com a palavra de Deus, conforme nossos irmãos a trouxessem, e os testemunhos dos homens de negócios. E esperando ver todos vocês lá. A reunião é à tarde, por isso as igrejas estarão fechadas por toda parte. Será um prazer vocês irem. Estamos esperando vocês, nessa e em todas as outras reuniões. Agora, em Filipenses 2:5, lemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Gostaria de tomar por alguns minutos do tempo de vocês o que eu chamaria, ou gostaria de dizer, um texto chamado identificação. Identificado à semelhança dos personagens bíblicos. Sendo identificado à semelhança dos personagens bíblicos. E esta noite, como pensei, ao abordar isto, depois de estarmos falando esta semana sobre sua vinda e como a igreja deveria se aprontar. Hoje, enquanto eu estava sentado na sala, eu tinha algo em mente do que queria falar esta noite, o supremo sacrifício. Mas o Espírito Santo pareceu me afastar disso para outro canal de pensamento. Todos os ministros sabem o que é isso. Você acha que tem algo que quer dizer, e então, de repente, sente que deveria dizer outra coisa, talvez o oposto. Talvez seja só para uma pessoa, eu não sei, mas tenho idade suficiente em Cristo para saber seguir a direção do Espírito. O que o Espírito diz para fazer, faça. Tenho certeza esta noite que deveríamos nos ver em algum lugar, em algum personagem da Bíblia, para podermos conhecer o desfecho desse personagem e saber qual será o nosso desfecho. Faz-me lembrar de uma pequena história que eu vi certa vez de uma senhora que tinha trazido seu filhinho de algum lugar do interior, onde moravam, para a cidade, para visitar sua avó. E o garotinho, vivendo lá, na minha parte do interior, em Kentucky, o interior significa numa casa de toras em algum lugar, com algumas velhas telhas de madeira por cima. E então, nosso espelho em casa era um pedaço de espelho pregado numa árvore, lá fora, onde havia um pequeno lavatório feito junto à árvore, junto à bomba manual, onde papai bombeava a água e lavava as mãos, e um pedaço de espelho lá. E eu via a mamãe ficar lá de pé e pentear o cabelo, pois não havia espelho em casa. Este garotinho deve ter sido criado num lar assim. E quando veio visitar a avó, ela tinha uma porta que, na parte de trás, havia um espelho. E o menino estava meio solitário e estava dando uma olhada na casa. E depois de um tempo, ele olhou pela porta e estava fechada desde que chegaram. E no espelho do seu lado, ele viu um garotinho e começou a ir em direção ao garotinho para fazer amizade com ele. E quando começou a olhar para o espelho, ele se aproximou e se virou e disse: "Ora, mamãe, sou eu." E é para isso que queremos olhar esta noite. Quero olhar para mim e quero que olhem para si mesmos. E ao olharmos no grande espelho de Deus da sua palavra, vamos poder nos identificar com alguns dos quais vamos falar, alguns dos personagens de outros tempos. E quero me ver no espelho de Deus, pois se há algo que irá lhe mostrar onde você se encontra, é este livro. Não há livro como ele, pois é tudo verdade. Não digo que outros livros não sejam verdadeiros, mas eu sei que este é verdadeiro. É tudo verdade, pois é a palavra de Deus. Agora, Jesus nos deu o exemplo daquilo a que deveríamos estar olhando, quando ele refletiu sua vida para nós, através da palavra, o que deveríamos ser. Quando olhamos no espelho de Deus, deveríamos nos ver identificados com Ele. Esse é um exemplo perfeito. Agora, mas vemos que, à medida que avançamos na vida, nosso caráter molda a imagem que somos.
Cada um sabe disso. Você, à medida que vive, assim é seu caráter. Molda-o ao que você é. Agora, você tem visto pessoas das quais gosta muito de estar perto, ainda que não estejam exatamente em sua classe social. E, além disso, podem ser de uma raça diferente, a negra, ou parda, ou amarela. Mas há algo nesse caráter que você gosta muito de estar na presença delas. Pois cada pessoa é um pequeno dínamo próprio, e você cria uma atmosfera. E então você vê pessoas que eram nobres, mas ainda assim você sempre ficava feliz em se afastar delas. É que elas criam certa atmosfera perto de onde você está. Nada contra elas, são boas pessoas, mas você não gosta dessa atmosfera em que elas estão. E o caráter delas cria o que elas são, torna-as o que são. Quando Deus olhou para a sua criação perdida, depois de tê-la feito e formado como Ele queria, e eu gosto de olhar para isso em sua origem. Eu gosto muito do ar livre, pois aí deve ser assim que Ele a quer, ou não a teria feito assim. E nós chegamos e a pervertemos e fazemos dela algo que não lhe agrada. Mas seu caráter amoroso moldou. Deus, vendo que seu grande plano é criação da humanidade para habitar a terra e viver em paz e nunca morrer, nunca ficar doente ou ter mágoa ou qualquer preocupação. Oh, que caminho o Pai proveu para nós. E também era seu desejo que fôssemos assim. Ele não desejou que estivéssemos numa condição moribunda como estamos. Esta e a condição em que o mundo está hoje nunca foi o desejo de Deus. Ele não teve essa intenção, de modo algum. Mas quando ele viu que sua criação tinha caído, agora seu próprio caráter amoroso se moldou na pessoa de Cristo. O próprio caráter de amor de Deus projetou-se no homem, Cristo. Como Paulo falando aqui, não tendo por usurpação, mas fazendo-se igual a Deus, melhor dizendo. Estão vendo? Seu próprio caráter moldou esse tipo de pessoa. Oh, ninguém jamais poderia fazer isso, exceto Deus. Isso foi feito para que ele pudesse pagar a pena da queda da sua criação. Estão vendo? Deve haver algo que salve esta criação, e nada poderia salvá-la, pois a espécie mais elevada da sua criação havia caído, e tudo abaixo dela caiu com ela, pois ela caiu. Só restou uma coisa que não caiu, e isso foi Deus, os céus. Assim, algo dos céus teve de descer para redimir esta criação, pois não havia nada aqui que pudesse criá-lo. E o próprio amor de Deus pelo mundo criou o caráter expressado em Cristo. Ele era o caráter de Deus. Ele era a expressa imagem de Deus. Nele estava Deus, Deus em Cristo, revelando-se ao mundo. E nenhum amor poderia ser maior do que esse amor, que tal pessoa se tornasse o que ele se tornou, a fim de redimir o que havia se perdido. Isso deveria, só esse pensamento aí, deveria deixar Phoenix e o mundo inteiro envergonhados ao vermos em que condição caímos. E
Deus projetando-se para fazer um plano de redenção para redimir este nosso caráter caído. Isso foi feito para que a pena pudesse ser paga, pois a pena era a morte. E um sob sentença de morte não podia pagar a pena por outro sob sentença de morte. Assim, tinha de vir alguém que estivesse livre da morte, a fim de pagar a pena. E nenhum outro poderia vir, exceto Deus, pois Ele era o único que estava livre da pena de morte. Agora, portanto, seu amoroso caráter de amor por nós, isso deixa claro João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus projetando-se e tornando-se homem, para poder ter sobre si a forma da sua criação. Em outras palavras, ele mudou sua tenda. Ele a estendeu entre os seres humanos. E a criança, Jeová, chorando numa manjedoura. Podem imaginar? Deveria alertar o coração dos crentes. E tudo isso foi feito. Poderiam imaginar Jeová sendo um bebê numa manjedoura, num estábulo de esterco? Poderiam imaginar isso? Poderiam imaginar o pequeno Jeová brincando como menino? É um exemplo. Poderiam imaginá-lo como adolescente? Poderiam imaginá-lo na carpintaria? E poderiam imaginá-lo em tão completa obediência a Deus, morrendo numa cruz para redimir sua criação caída? Esse é o tipo de amor que Deus teve. E Ele teve de se tornar isso a fim de morrer para reter o aguilhão da morte. Agora, creio que faz umas noites que estávamos expressando algo parecido quando Ele veio. E Ele enviou profetas e grandes homens, e enviou Moisés e os profetas, e deu leis. Mas todos estes não podiam redimir, pois ainda eram homens, sob a pena de morte, e não podiam pagar a pena de morte. Embora fossem postes que apontavam para aquele perfeito que viria, pois eles não eram perfeitos. Mas quando este nasceu, ele nasceu sem pecado. Deus, Jeová, fez sombra sobre uma virgem e criou a célula de sangue. E quando esse nasceu, era o Filho de Deus. Em outras palavras, era um tabernáculo. Era um lugar de habitação onde Jeová podia viver entre seu povo e se expressar o que ele era. Que exemplo! Como o Deus Santo se manifestou. E então tomou o lugar de um servo para lavar pés. E falou que as aves têm ninhos e as raposas têm covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, que exemplo! Como nossa vida refletiria comparada dele? E ele deu o exemplo do que devemos fazer, como devemos ser. Devemos vê-lo ao olhar no espelho. Ver Cristo, o espelho da sua palavra, como ele fez isso por amor. E apresentamos um pequeno drama outra noite de Cristo subindo o Gólgota e como que as pegadas do seu sangue escorrendo pelas suas costas, por ser açoitado e maltratado e moído. E tudo isso por você. Ele não tinha pecado, mas foi feito pecado ao se tornar uma oferta pelo pecado. E agora Deus teve de se revelar em seus atributos nesta pessoa chamada Cristo, para tomar sobre si a morte.
Como Jeová, ele não podia morrer, então teve de criar um corpo para si. E nenhuma mulher podia produzir aquele corpo. Assim, seu próprio caráter. Amém. Desculpem-me. Quando penso nisso... Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify